Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à segunda aula desse nosso evento, que é uma série de 3 aulas online e gratuitas, onde eu estou te mostrando um plano completo para você se tornar uma referência e fazer de 5 a 10 mil reais no mês com um tratamento intestinal de apenas 4 sessões. Mesmo que você já tenha feito vários cursos, mas sente que ainda está faltando algo e já ouviu falar sobre a importância dos intestinos na saúde geral, mesmo que você esteja começando agora nas terapias naturais e que você não seja um profissional da área da saúde. Eu sou Stephanie, Master Enteroterapeuta e fundadora do IBE, o Instituto Brasileiro de Enteroterapia, a terapia natural integrativa que trata da saúde intestinal. E também sou a criadora da formação em enteroterapia, o único curso de terapia natural no Brasil que é focado na restauração da saúde intestinal e tem reconhecimento do MEC, o Ministério da Educação. E continuando com a amostra grátis desse curso de formação, aqui na segunda aula eu vou destrinchar o tratamento de 4 sessões que vem transformando milhares de vidas pelo Brasil afora. E ainda no final da aula tem um conteúdo bônus sobre como conseguir e fidelizar clientes, que é uma virada de chave para ter uma fila de espera por causa de tanta indicação. Então, só recapitulando bem rapidinho, na aula 1 eu te provei, através de fatos científicos inquestionáveis, qual é a raiz comum das doenças mais sérias da atualidade. E te provei também que os problemas emocionais também estão ligados com essa mesma raiz devido à falta de um hormônio muito importante que é produzido em um órgão específico. E você viu qual é a maior tendência na medicina moderna que está gerando a maior oportunidade no mercado de terapias naturais dos últimos 10 anos. E que agora é a hora de se especializar para aproveitar a crista da onda e sair na frente. Então, se você não assistiu a aula 1 ainda, não pule a sequência. É de extrema importância que você tenha as bases da aula 1 para acompanhar o conteúdo dessa aula aqui, ok? Então, corre para assistir antes que saia do ar, porque ela vai ficar disponível por pouquíssimo tempo. É só apertar no botão verde aqui embaixo desse vídeo escrito assistir a aula 1. Daí, depois de assistir a aula 1, você pode voltar aqui para assistir essa aula. Tudo bem? Só lembrando que você vai poder emitir o seu certificado de participação com o seu nome estampado depois de assistir as 3 aulas desse evento por completo. E no final da aula eu te falo como isso vai funcionar. E eu não posso deixar de agradecer os vários comentários e mensagens de carinho que eu recebi de muitos de vocês que estão participando desse evento. São milhares de inscritos, é muita gente. Não dá nem para eu citar todas as pessoas aqui, mas eu quero agradecer de coração a todos vocês que mandaram seus comentários e dúvidas lá na nossa comunidade fechada no Facebook. Eu li todos e respondi muitos. Muito obrigada mesmo, gente. Então agora pare tudo aí e vem comigo, porque se a aula 1 já foi surpreendente, essa aula aqui tá incrível. Afinal de contas, você já entendeu o tamanho da oportunidade que está se desdobrando aqui na sua frente durante esse evento, de iniciar uma carreira profissional gloriosa que vai te trazer a realização pessoal que você tanto busca. Olha só esses relatos dos meus alunos que me enchem de orgulho e gratidão. Veja e depois me diga se você não gostaria de ter histórias como essas para me contar. Uma cliente que tem uma doença autoimune, ela toma mais ou menos 23 tipos de remédio. É muito remédio. E problemas cardíacos, problemas pulmonares, ela tem insuficiência renal crônica, então tudo envolvido o quê? Pelo lúpus. E o lúpus, hoje ela tem acho que 60, 58, 60 anos, mas o lúpus dela é desde os 14, 15 anos, então é crônico. Você tratou comigo, com acupuntura, com aromaterapia, sempre fiz os protocolos nela, massagem, melhorava. Mas sempre tinha, hoje tá doendo meu ombro. Aí você fazia todas as manobras, fazia acupuntura, passava uma semana, 2 na próxima semana, e o ombro melhorou.
Melhorou. Só que agora eu tô com dor no joelho. Aí melhorou o joelho. Aí depois, eu tô com dor de cabeça. Eu falei, gente, não pode acontecer. Você trata o indivíduo como um todo e não por partes. Não era isso que eu queria, tratar por partes. Aí eu propus para ela. Eu expliquei o que seria interoterapia, a raiz do problema dela. O que nós vamos fazer é tratar o seu problema na raiz, em apenas 4 semanas. Ela, 4 semanas, Thalita? Falei, 4 semanas. Tudo bem? Ela, não, tudo bem. O que mais me deixou assim, muito feliz é que chegou no final do tratamento e ela falou assim, eu não sinto mais dor nenhuma. Ela se emociona. Ela falou assim, Nélida, eu não sinto mais dor. Você sabe quantos anos eu não sabia que eu tinha joelho? Ela falou assim, desde os meus 15 anos eu nunca vi o meu joelho. E ela ficou super feliz porque o joelhinho dela apareceu, aquela perna ficou fininha. A satisfação de você ver um cliente seu e você trata há um ano, resolvendo sintomas, e de repente ela fala assim, eu não sinto mais dor. Então, assim, este caso, lógico, tem outros, mas este caso foi o que me marcou. E um outro depoimento que me marcou muito foi de um amigo meu, que ele vivia tomando medicamentos controlados. Ele tomava remédio para síndrome do pânico, para estresse, tomava 7 medicamentos por dia, fortes, e ainda assim não resolvia o problema dele. Ele chegou ao ponto, dentro de um coletivo fretado para ir para o trabalho, ele pediu para parar o veículo e saiu correndo de desespero, de pânico que ele tinha. E quando eu falei para ele da interoterapia, ele não teve dúvida, ele mergulhou e falou, eu quero fazer isso daí. Flammarion, ele perdeu 12 quilos durante os 30 dias do protocolo DAMI. Ele eliminou logo durante os 30 dias 3 medicamentos fortíssimos, o médico tirou, não foi nem, porque nós não pedimos para tirar nada, mas na medida em que ele ia voltando aos seus retornos médicos, o médico falava para ele, o que aconteceu que melhorou isso, melhorou aquilo? Nós vamos poder tirar esse medicamento, tirar esse outro. Ele era uma pessoa letárgica. Sabe aquelas pessoas que chegavam do trabalho e se jogavam no sofá e não queria fazer mais nada da vida? Hoje, ele é uma pessoa dinâmica. Foi para academia, regulou o seu intestino, o seu foco, a sua concentração no seu trabalho. Ele é uma outra pessoa. Aquele que tiver curiosidade de ver, tá lá nas gravações do Instituto. Ele mesmo declara a transformação que a interoterapia fez na vida dele. Então, para mim, foi um depoimento maravilhoso de ver uma pessoa gritando de dores e em 30 dias ela se tornou uma outra pessoa. Mudou seu comportamento dentro da casa com a esposa, com a filha. Tem noção disso? A interoterapia ela veio para revolucionar mesmo todas as questões na área da saúde, porque proporciona para as pessoas não só a eliminação de uma doença crônica grave, mas dá para ela também qualidade de vida, ânimo de viver, bem-estar. Então, sem palavras, né, Stephanie? Gente, esses relatos são de arrepiar e todas as vezes que os meus alunos me contam histórias assim, eu fico muito emocionada. É uma sensação maravilhosa de estar cumprindo o meu propósito de vida aqui nessa terra. É por isso que eu saio da cama todos os dias para colecionar histórias de transformação de vidas como essas. E eu sei que você ficou encantado ou encantada com esses relatos. Agora, vai me dizer se você não gostaria de ter histórias como essas. Como você iria se sentir se tivesse ajudado 1, 2, 5, 10 pessoas como você viu nos vídeos? Qual é a sensação que você teria? Como estaria o seu coração com esse impacto poderoso? É difícil expressar em palavras, né? Eu sei, porque é assim que eu me sinto todas as vezes que recebo esses testemunhos aqui no Instituto. Agora, como prometido, eu vou destrinchar o tratamento para você entender como é, o que usa e o que faz no corpo. Esse é o melhor e mais moderno conteúdo disponível na internet sobre tratamento intestinal. Então faça anotações porque essas aulas saem do ar no próximo domingo e não estarão mais disponíveis, ok? E na sexta-feira agora vai ao ar a aula 3, que é a mais importante desse evento, porque nela eu vou responder as principais perguntas que eu recebo nas minhas redes sociais. Vou falar o porquê de não precisar de ser da área da saúde para trabalhar com a interoterapia e como que o governo brasileiro legitima o papel do terapeuta natural. Também vou falar quais as doenças podemos tratar, se pode tratar criança,
qual a diferença entre medicina, nutrição e enteroterapia e vou arrematar o nosso plano para você se tornar uma referência a fazer de 5 a 10 mil reais no mês com tratamento intestinal de apenas 4 sessões e começar a sua coleção de histórias maravilhosas de transformação como essas que eu e os meus alunos temos. Bom, vamos lá. Como vimos na aula 1, a enteroterapia tem 3 pilares, que são a desintoxicação, a desinflamação e a modulação do microbioma intestinal. Com esses 3 pilares em ação, nós promovemos a regeneração da mucosa do tubo intestinal e a simbiose intestinal. E para que fazer isso? Lembra? Para tratar daqueles 2 grandes problemas principais, que são a disbiose e o vazamento intestinal, que geram a tal da inflamação crônica, que é a causa comum de todas as doenças metabólicas, que eu vou ter tempo de detalhar lá na aula 3, que é a próxima aula. Assim, nós arrancamos o mal pela raiz, cortamos a fonte de força da inflamação crônica e damos ao corpo do cliente condições para ele se equilibrar e se regenerar. Tudo de forma 100% natural, nada de artificial, porque a natureza já nos deu tudo o que precisamos para isso. E já temos todos os estudos científicos necessários para embasar o tratamento. Esse mecanismo base da inflamação crônica que eu te expliquei lá na aula 1 é igual em todas as pessoas, porque todos nós temos intestino, certo? E aqueles problemas acontecem da mesma forma em qualquer pessoa. O que vai variar são as ramificações, como a inflamação vai se manifestar no corpo de cada um. Isso sim depende do estilo de vida e da genética individual. Mas lembre, os milhares de estudos científicos no tema deixam bem claro que o mecanismo base, a raiz, é a mesma. E é na raiz que nós vamos atuar, certo? Então é por isso que o nosso tratamento é um protocolo base, que eu e os meus alunos aplicamos em todos os nossos clientes com o devido acompanhamento e ajustes necessários, gerando resultados maravilhosos como esses que você viu nos vídeos de agora há pouco. E esse protocolo base é o famoso protocolo DAMI, que tem apenas 4 sessões, uma por semana. Talvez você já até tenha ouvido falar dele aí na internet e nas redes sociais, porque está virando uma febre e já está todo mundo falando dele. Esse é um protocolo de marca registrada pelo IBE, o Instituto Brasileiro de Enteroterapia, e tem seu conteúdo registrado em cartório também. Tudo para proteger a originalidade desse tratamento que vem transformando a vida e saúde de tantas pessoas no Brasil e em vários países, onde eu e os meus alunos atendemos também. O protocolo DAMI é uma sigla para Protocolo de Desintoxicação Anti-Inflamatória e Modulação do Microbioma Intestinal. Ele é quem vai promover a regeneração da mucosa que protege as paredes internas do tubo intestinal e também promover o aumento das bactérias protetoras e diminuição das bactérias agressoras, mudando de um quadro de disbiose, que quer dizer desequilíbrio, para um quadro de simbiose intestinal, que é quando o microbioma está em equilíbrio. O protocolo DAMI ele é definido como um tratamento dietético comportamental não medicamentoso. Dietético quer dizer que tem a ver com a alimentação. Comportamental, o próprio nome já diz, pois tem a ver com as escolhas e os hábitos da pessoa. E não medicamentoso significa que não usamos nenhum tipo de medicamento artificial. Então, o protocolo vai atuar na rotina diária do seu cliente, que vai ter coisas para fazer de manhã, de tarde e à noite, inclusive ajustando uma rotina de sono. Não é só alimentação, é muito, mas muito mais completo. Por isso que o protocolo DAMI não é dieta, não é cardápio, não é protocolozinho detox, não é suco verde, não é desparasitação de remédio de vermes e depois probióticos de farmácia, que eu vejo o terapeuta recomendando por aí. Não tem nada a ver com essas coisas que são soluções isoladas, sem estratégia e que não funcionam.
Na verdade, o dummy não é absolutamente nada do que você já tenha visto ou ouvido falar. Não tem nada que se compare a ele na internet e no mercado das terapias naturais. O dummy não é mais do mesmo e os resultados falam por si só. É importante destacar que o protocolo dummy não tem contraindicações e nenhuma interação medicamentosa. Em todos esses anos que eu e os meus alunos aplicamos o tratamento, nunca tivemos nenhum tipo de relato, seja por parte do cliente ou do médico do cliente. Até porque o protocolo dummy é o sonho de todo médico que trata um paciente com doença metabólica, porque dentre tudo que é feito no protocolo, as principais recomendações médicas estão facilitadas dentro no tratamento. E normalmente, quando um médico bem informado e atualizado vê o tratamento, fica surpreso com a qualidade e embasamento do protocolo. Por isso que o tratamento da interoterapia é o mais forte aliado do tratamento médico, mesmo que seja o convencional com medicamentos artificiais. O bom é que o protocolo já está pronto, testado, aprovado e comprovado. E ele é tão simples e tão fácil de fazer que alguns clientes me disseram que até achavam que não iria funcionar, mas depois que fizeram, ficaram impressionados com a potência de resultados desde a primeira semana. E sempre dizem que o tratamento superou todas as expectativas. E o dummy vai se acomodando na vida das pessoas. E a pessoa vai mudando o comportamento, ela não sente. Eu converso com elas assim, olha, na sua ficha de avaliação, você colocou isso, isso, isso e isso. Você colocou que você estava com depressão, como é que tá agora? Nossa, eu nem lembro se algum dia eu tive depressão. Eu não lembro se eu estava cansada. Eu não lembro. A pessoa se sente bem tão naturalmente que ela deixa de sentir aquele sintoma, ela nem percebe. Então, quando eu vou ticando todos os sintomas que ela me falou, ela vai dizendo, não, isso eu não tenho mais, não, isso eu não tenho, isso eu não tenho. Isso é maravilhoso. Você saber que você está fazendo bem para as pessoas, que uma vida, nem que seja uma vida, essa vida não vai mais ficar escrava de remédio. É muito bom. E por que isso acontece? Porque tem muita estratégia no protocolo. Cada item tem uma razão científica e prática de estar lá. Não tem ponto sem nó no protocolo dummy. E agora deixa eu te mostrar melhor como que o protocolo funciona. E para começar, temos que entender o esquema das 4 semanas. É assim, primeiro nós temos a semana de pré-dummy, onde fazemos uma adaptação do corpo para começar o tratamento, para só depois iniciar com a semana 1, onde fazemos uma desintoxicação anti-inflamatória. Em seguida, temos a semana 2, que em cima do que fazemos na semana 1, incluímos a parte de desparasitação do protocolo. E depois temos a semana 3, onde focamos na modulação do microbioma, que é a alteração das populações de bactérias e outros micróbios que vivem no intestino. Nós já estamos preparando o terreno desde o pré-dummy, mas é na semana 3 que pegamos mais pesado nisso. E também ajustamos o que vai ser o novo normal do cliente a partir dali. Então, para entendermos, as 4 semanas são 1 mais 3. É o pré-dummy e mais 3 semanas de dummy. E por que isso? Porque depois de tantos anos de prática, eu já aprendi que não adianta chegar dando com o pé na porta e impondo para o corpo do seu cliente uma mudança drástica. Não é assim que funciona. As coisas precisam ser mais orgânicas e fluídas possível. E é por isso que vários tratamentos morrem na praia, porque não tem uma fase de adaptação com as ferramentas certas para abrir caminho para o tratamento em si. Pode ver com qualquer pessoa, quando você chega impondo alguma coisa, a primeira reação é a resistência. E é assim com o corpo do nosso cliente também. Por isso que o pré-dummy vai na maciota, como se diz por aí. Só a experiência de muitos anos nos faz entender isso. E já já eu vou te dizer o que fazemos para adaptar e facilitar as coisas. Porque agora eu preciso falar que na interoterapia nós não trabalhamos com sessões avulsas ou pacote de sessões.
O nosso tratamento ele tem começo, meio e fim. Essa clareza é fundamental para a confiança do cliente. Quando você passa um tratamento completo, com a data para começar e para terminar, a percepção do seu cliente de que você sabe do que você está fazendo é outra. Porque esse negócio de vender sessão só confunde o seu cliente. Ele nunca sabe quantas sessões vai precisar. E quando ele vê uma melhorazinha, ele para de fazer o tratamento. É ou não é? Aqui não. O cliente fecha e paga por um tratamento completo que tem um objetivo e data para cumprir. E isso é percebido como muito profissional também. Então, esse é o esquema das semanas, do cronograma do protocolo. E daí eu sei que você está louco e louca para saber o que é usado para ter esses efeitos terapêuticos maravilhosos, né? Para isso, eu preciso te dizer que dentro do protocolo DAMI nós temos 3 categorias de ferramentas. O que difere entre elas é o tamanho das moléculas dessas ferramentas. E moléculas são as substâncias básicas que vão gerar os efeitos terapêuticos no corpo, ok? As 3 categorias são as nanomoléculas, que são muito pequenininhas mesmo, as micromoléculas, que são de tamanho médio, e as macromoléculas, que são as moléculas maiores. As macromoléculas estão relacionadas aos alimentos terapêuticos usados no protocolo, como os vegetais, grãos, proteínas, gorduras boas, entre outros. Já as micromoléculas são os fitoativos presentes nas ervas medicinais que usamos nas formas de chás e temperos. E as nanomoléculas se tratam dos terpenos naturais, que são superextratos de plantas medicinais, que eu já vou te explicar melhor daqui a pouco. Tudo 100% natural e baseado em plantas. Para entender isso rapidinho, é como se fosse fazer um bolo. Os ingredientes básicos são farinha, ovo e fermento, certo? Se misturar farinha e fermento e colocar no forno, não vai sair nada dali. Se colocar fermento e ovo, vai sair um omelete azedo. E só farinha e ovo sai uma massa abatumada, sem graça, e em nenhum desses casos sai um bolo fofinho, não é? Então, para fazer um bolo tem que usar todos os 3 itens nas medidas certas. Não dá para colocar uma colher de chá de farinha e 2 xícaras de fermento, certo? Porque também tem uma lógica de proporção dos ingredientes. E para você pegar a ideia com esse exemplo, é como se a farinha fosse as macromoléculas, os alimentos terapêuticos, que é a maior quantidade. O ovo seriam as micromoléculas, que são os fitoativos que dão liga do protocolo. E o fermento são as nanomoléculas, os terpenos naturais, que são os catalisadores do tratamento. Isso quer dizer que eles são aquelas coisas que só usam um pouquinho, mas que faz toda a diferença no resultado final. Compreendido? Também, o protocolo pode ser vegetariano, vegano ou não, se a pessoa come carne normalmente. Nesse ponto, é super adaptável, porque o papel do enteroterapeuta é aplicar a ciência do tratamento em qualquer pessoa que precise, não importando esse tipo de escolha alimentar. Então, continuando, vamos falar primeiro das macromoléculas, que são basicamente os alimentos terapêuticos usados no protocolo. Na semana de pré-DAMI, nós não temos grande interferência nessa parte, porque nós estamos fazendo a adaptação do corpo, lembra? No pré-DAMI é outra ferramenta que vai brilhar. São as nanomoléculas que eu vou te mostrar mais para frente. É na semana 1 que as macromoléculas se destacam, porque vamos usar o que chamamos de monoalimentação. O seu cliente vai se alimentar de forma muito parecida todos os dias dessa primeira semana. Eu não tenho tempo de explicar tudo que é ingerido, porque tem muito conteúdo para cobrir. Então, uma das coisas que usamos nessa parte é um prato muito conhecido da cozinha Ayurveda, que se chama Khichdi. E na minha receita usada no protocolo, eu dei uma incrementada com elementos da alimentação mediterrânea e deixou ele muito mais anti-inflamatório. E o que acontece aqui?
O Kichari vai ter vegetais fibrosos para promover um ambiente mais saudável de fixação de bactérias boas nos intestinos. Também vai ter grãos e cereais de fácil digestão e alto teor proteico, porque precisamos dar uma folga para o sistema digestivo, facilitando com que o corpo use menos energia na digestão e mais energia na reparação dos tecidos que estão sendo estimulados ao mesmo tempo por outras ferramentas do protocolo. E ainda nessa categoria, vale a pena citar o abundante uso do azeite de oliva para fazermos duas coisas. Primeiro, estimularmos a troca do sistema de combustível do corpo do cliente para ele começar a consumir gordura. E segundo, para termos um aporte de outro poderoso anti-inflamatório natural. Tudo sem passar fome, comendo bem. E mesmo assim, quem está em sobrepeso 100% das vezes já perde um bom peso aqui por questões mais técnicas que não dá para eu entrar agora. Indo para a categoria das micromoléculas, nós temos as plantas medicinais na forma de chás e temperos também. Elas vão permear todas as semanas do protocolo, principalmente fazendo parte da rotina da manhã e da rotina de sono que o protocolo tem. Aqui eu quero destacar 2 fitoativos. O primeiro é a curcumina, que está presente na cúrcuma ou açafrão da terra, porque ela tem um alto poder anti-inflamatório. E o ponto bem interessante aqui é que muita gente já consome cúrcuma, porque sabe que faz bem, como era o caso da minha aluna Isabel, que mora em Curitiba. Ela sofria de um lipedema terrível, que além de deixar ela triste por causa da estética, doía muito. E para quem não sabe, o que é lipedema é inflamação pura que acontece no quadril e nas pernas. Então, ela usava cúrcuma adoidado e nunca viu melhora. E por que isso? Porque usar ferramentas isoladas não adianta, não trata e não resolve as coisas. A inflamação é um mecanismo super complexo do corpo e controlar ele requer uma série de ações. É preciso atacar em várias frentes. Fazer uma ou outra coisa sem entender o contexto não vai adiantar, porque foi só depois que a Isabel viveu o protocolo DAMI que ela eliminou o lipedema. Outro fitoativo impressionante é o gingerol, que está no chá de gengibre. Esse é um poderoso anti-inflamatório natural e que difere da cúrcuma, vai lá por outro ângulo, porque ele ajuda a controlar a glicemia, o nível de açúcar no sangue, que vai gerar uma cascata de ações no controle da inflamação. E ainda ele tem outras funções que envolvem o metabolismo dos alimentos. Só que o protocolo tem mais uma dúzia de fitoativos para eu falar. Mas aqui você já tem uma ideia de como é a abordagem de chás e temperos usados no protocolo. E agora, a terceira categoria é a de nanomoléculas, que são os terpenos naturais. Elas são nano porque conseguem entrar dentro das células e causar um efeito terapêutico a nível celular. E são naturais porque não são feitas em laboratório de forma artificial. Os terpenos são extraídos das plantas medicinais porque são exatamente as substâncias que elas produzem para se curar e se proteger. E o mais incrível é que eles são bioidênticos, ou seja, o corpo humano sabe o que fazer com eles. E eles vão direto onde tem que ir para dar o resultado desejado. Isso quer dizer que eles têm propriedades farmacológicas, o que significa que mesmo sem ser remédio de farmácia, eles conseguem atuar no corpo promovendo efeitos que apenas remédios fariam. Como, por exemplo, eles têm ação analgésica, anti-inflamatória, antibiótica, entre outras. E é por isso que mesmo em uma dose muito pequena, eles são tão potentes e super gentis com o corpo. E a quantidade de estudos que embasam o uso dos terpenos naturais é enorme. São mais de 380 mil estudos até hoje. Já tem muito conhecimento na área,
Só que como não é possível patentear os terpenos porque são moléculas encontradas na natureza, não há o menor interesse dos laboratórios farmacêuticos em produzir medicamentos com eles. Os terpenos estão dentro dos óleos essenciais das plantas. Por exemplo, o limoneno, que compõe a maior parte dos óleos essenciais das frutas cítricas, como limão, laranja, toranja, tangerina e etc. Esse terpeno é quem brilha mais do que o sol na semana de pré-dame. E eu escolhi ele por alguns fatores. Só que eu tenho tempo de dar duas razões aqui. A primeira é a capacidade desintoxicante e hepatoprotetora do limoneno. Isso quer dizer que ele ajuda a limpar e proteger o fígado, que é um órgão que usamos muito na parte da desintoxicação do corpo. E normalmente é quem já está sofrido e cansado com a carga de intoxicação e inflamação que se acumula por anos no corpo do cliente. E sempre está com algum grau de esteatose, que é o acúmulo de gordura no fígado. E quem já conhece um pouco mais sobre os terpenos já sabe que os óleos cítricos têm essa fama de melhorar o humor, de serem para cima. Só que quando você mergulha um pouco mais na bioquímica da coisa, você entende o porquê disso. Só que fique tranquilo que eu não vou te dar uma aula de química agora. Eu só quero dizer que o limoneno tem uma propriedade incrível demonstrada em vários estudos recentes, que é a capacidade de modular a dopamina. O que isso tem a ver na prática? É muito simples. Isso quer dizer que ele consegue agir no mecanismo de recompensa do cérebro do seu cliente. O mesmo mecanismo que faz ele ter vontade de comer doces. Então, quando você regula os níveis de dopamina, o seu cliente não vai sentir aquela fissura por açúcar que a ausência da dopamina causa. E isso é uma das coisas que fazem a adaptação para o tratamento ser tão eficiente. É por essas e outras razões que o limoneno reina absoluto na semana de adaptação. Ele abre as portas para o tratamento de uma forma tão elegante, sutil e respeitosa que as pessoas têm resultados inesperados já ali no pré-dame e ficam encantadas já antes de começar o tratamento. É disso que eu falo quando eu digo que o protocolo não tem ponto sem nó e que está todo embasado cientificamente e que você não precisa sair redescobrindo e reinventando a roda, porque o protocolo já está pronto e dá resultado 100% das vezes, mesmo que o seu cliente não faça 100% do que está lá. É cientificamente impossível não ter resultado com o DAMI. E ainda nessa categoria das nanomoléculas, nós temos o linalol e o acetato de linalila, que estão na lavanda e têm ação ansiolítica e sonífera natural. Tem o mentol, o eugenol e o beta-cariofileno e mais tantos outros terpenos que nós usamos no protocolo e que não dá tempo de explicar agora. É uma gotinha aqui, uma gotinha ali, que no final fazem toda a diferença. Porque como eu também sou Master Aromaterapeuta pela Federação Francesa de Aromaterapia da cidade de Saint-Jean, em Toulouse, na França, eu ensino a aplicação da linha francesa e original da aromaterapia, a terapia natural que usa os terpenos, que está integrada na interoterapia. Assim, nós usamos só terpenos naturais de altíssima pureza e potência medicinal de todas as formas necessárias. Essa aula já está ficando enorme e eu ainda preciso te passar um conteúdo maravilhoso sobre como conseguir e fidelizar clientes, que é uma virada de chave para ter fila de espera por causa de tanta indicação. Então, para fechar o entendimento do protocolo é assim: qualquer tipo de protocolo tem as suas ferramentas e coisas que devem ser feitas, certo? Daí, o que vai fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso são as respostas para todas essas perguntas aqui. Qual a dose de cada uma dessas ferramentas? Qual a sequência de uso? Qual a hora de cada ação? Por quanto tempo será usada cada ferramenta? Então, são várias as coisas a considerar quando você vai montar um protocolo.
Por isso, demorou mais de 10 anos para eu chegar no protocolo DAMI e ter tanto resultado. É como se você fosse cozinhar feijão. Tem pelo menos 4 coisas que precisa para isso. Tem a panela, a água, o feijão e o fogo, certo? Então adianta acender o fogo, colocar o feijão, jogar a água e depois colocar a panela em cima? Ou fazer tudo na sequência certa, colocar o feijão na panela, depois a água e daí colocar no fogo, mas ter colocado só 2 colheres de água para meio quilo de feijão? Claro que não, né, gente? Em todos esses casos, a última coisa que você vai ter é feijão cozido. Então, se para cozinhar o feijão, que é uma coisa corriqueira, que todo mundo sabe como faz, existe um protocolo, um sistema para fazer, imagine para um protocolo terapêutico tão poderoso como o protocolo DAMI. Só que a parte boa disso é que você não precisa reinventar a roda, não precisa gastar mais 10 anos da sua vida estudando e pesquisando milhares de estudos científicos. Não vai precisar gastar o valor de um carro de luxo em reais, euros e dólares em cursos nacionais e internacionais. Não vai precisar traduzir estudos científicos em materiais de cursos em outras línguas para adquirir os conhecimentos, para só depois desenvolver um tratamento. E não vai precisar dedicar anos testando e ajustando cada detalhe para deixar o mais simples e o mais potente possível, porque tudo isso eu já fiz. Por isso que desde o seu primeiro cliente, mesmo que seja começando agora, você já vai poder cobrar o valor justo pelo tratamento e não cometer um dos erros mais comuns de terapeutas iniciantes, que é fazer de graça, porque está começando. Isso não faz o menor sentido, porque o protocolo já está pronto e comprovado. Ainda tem suporte do IBE, o Instituto Brasileiro de Enteroterapia, e da família que temos dentro da comunidade dos Enteroterapeutas Brasil. Isso faz com que a enteroterapia seja diferente de todas as terapias naturais que você fez ou já viu até hoje. Ela não tem intervenção manual no cliente. Você não precisa de espaço físico para atender. Se você tem um celular com internet, já é tudo que você precisa para ser um enteroterapeuta de sucesso e se tornar uma referência, fazendo de 5 a 10 mil reais no mês, como os meus alunos fazem. Não importa a sua escolaridade, idade, se tem filhos ou não tem, se trabalha em outras profissões, não importa, porque para atender pelo menos um cliente por dia, tudo o que você precisa é de 40 minutos do seu tempo, que pode ser até das 9 às 10 da noite ou no final de semana, por exemplo. E agora, para você ver em valores, funciona assim. O valor mínimo cobrado pelos meus alunos pelo tratamento completo é de R$1.000, que era o preço que eu praticava no início da minha carreira. E o seu cliente vai poder pagar à vista ou parcelado, como você preferir aí. Tem alunos que cobram R$1.500. Outros incluem as suas outras terapias para cobrar mais. Cada um sabe como faz para si, mas essa é a sugestão de preço que eu dou. Gente, esse é um valor justíssimo pelo tratamento. Você pode cobrar sim, porque eu e os meus alunos já tratamos de pessoas que gastavam 500, R$1.000 ou até mais por mês em farmácia. Daí não tem como o cliente achar que terapia natural é caro, porque caro é gastar 6, 12 mil todos os anos com medicamentos que não curam e só intoxicam ainda mais, piorando a saúde a cada dia. Entenda uma coisa muito importante: viver bem de terapias ao mesmo tempo que você liberta e salva vidas é justo, não é contraditório. As forças que querem que você continue a acreditar que está errado trabalhar com a saúde das pessoas, ser bem remunerado,
são as mesmas forças que querem manter os altos lucros da indústria da doença, que deixam as pessoas aprisionadas e dependentes de remédio. E está na hora de quebrar esse pensamento deturpado. Então veja que com apenas 5 clientes, que nem precisam ser novos clientes, podem ser os clientes que você já tem ou já fizeram sessões com você, ou ainda parentes, amigos e pessoas conhecidas que precisam de tratamento. Só 5 clientes e você vai garantir todos os meses R$ 5.000 de faturamento. Gente, com apenas 5 clientes que você pode atender até mesmo só um por dia, só de segunda a sexta, no horário que você quiser e onde quer que você esteja, em casa, na praia, viajando, tanto faz. Agora, tem um detalhe muito importante que virou a chave para eu conseguir clientes e que eu sempre ensino os meus alunos da formação em enteroterapia. É que você não precisa vender. É muito simples e até fácil, para dizer bem a verdade. Sabe o que você faz para ter clientes na enteroterapia? Você vai vender sem vender. É isso que acontece quando você ensina as pessoas. Você vai entregar muito conhecimento e deixar as pessoas surpresas antes de sequer falar do tratamento e preço. E, gente, eu e todos os meus alunos que você está vendo nas aulas somos provas vivas de que isso dá super certo. Porque o seu cliente fica impressionado com essas verdades e com um forte sentimento de gratidão por você estar ensinando tudo isso para ele. Você só precisa explicar para o seu cliente de forma bem simples qual a raiz dos sintomas dele, porque ele deve tratar os intestinos e o que é a enteroterapia. E ele vai querer fazer o tratamento com você, porque quando ele entende as coisas que você está aprendendo, ele não vai conseguir dizer: não, eu vou continuar com a minha dor, continuar a gastar muito tempo e dinheiro com médicos, remédios, exames e ainda vou ficar sofrendo todos os dias com essa doença. Não quero me livrar dela tratando na raiz com tratamento intestinal. Gente, ninguém em sã consciência consegue dizer isso. Mesmo aquelas pessoas que não acreditam muito no natural e não valorizam o terapeuta natural, elas não conseguem ignorar essas verdades. E sabe do que mais? Quando você leva o seu cliente a entender aquilo que nunca ninguém explicou, nem o médico dele, a sua imagem muda na hora. Você já automaticamente ganha reconhecimento e autoridade. E muitas vezes eles começam a te chamar de doutor ou doutora. E daí é só administrar a sua agenda e a fila de espera que você vai ter. Porque, como dizem os meus alunos, é automático. Um depoimento chama o outro. As pessoas começam a levar o seu nome para todo mundo e as indicações são inevitáveis, fazendo você se tornar um terapeuta referência aí na sua cidade. E talvez você esteja pensando aí: uau, Stephanie, e agora? Como é que eu faço para começar na enteroterapia? Você tem algum curso de formação ou algo assim? Sim, como já mencionei nessa aula, eu tenho um curso de formação em enteroterapia com certificado reconhecido pelo MEC, porque é uma formação profissionalizante completa. Só que por enquanto eu quero que você aproveite essas aulas e mais para frente eu vou te falar da formação, ok? Agora, deixa eu te falar da próxima aula, que é a mais importante, porque eu vou responder as principais perguntas que eu recebo nas minhas redes sociais. Vou falar o porquê de não precisar ser da área da saúde para trabalhar com enteroterapia e como o governo brasileiro legitima o papel do terapeuta natural. Também vou falar quais doenças podemos tratar, se pode tratar a criança, qual a diferença entre medicina, nutrição e enteroterapia e vou passar qual o próximo passo que você precisa dar para se tornar um enteroterapeuta profissional.
E lembrando que na próxima semana, depois que o evento terminar e tivermos tempo de validar a participação de todos os milhares de inscritos, nós vamos enviar o formulário do certificado desse evento apenas no grupo de WhatsApp que você entrou para receber o link das aulas. Então não saia do grupo, senão você vai perder o certificado, ok? E para finalizar esse vídeo, eu tenho um favor para te pedir. Acesse a nossa comunidade do evento lá no Facebook. É só apertar no botão azul aqui embaixo e comente o que você mais gostou dessa aula e coloque as suas dúvidas também. Eu estou amando ver todos os comentários e respondendo o máximo de perguntas que eu posso. Seja lá na comunidade ou nas lives que eu estou fazendo durante o evento no meu Instagram. Se você não me segue ainda, é só apertar no botão roxinho escrito seguir mais embaixo desse vídeo. Assim também você vai receber os conteúdos que eu posto diariamente. Então, até a próxima aula, a aula 3, que está imperdível e é a mais importante, tá bom? Um beijo, tchau! A história sobre a enxaqueca, que era a mais desacreditada, né? Foi um desafio grande, porque eu falava com ela e ela me pedia evidência. Quem é você na ordem do dia para me dizer que você vai resolver meus problemas se eu tenho enxaqueca desde os 5 anos e ninguém nunca resolveu? Quem é você? Cadê a tua mágica aí? Então eu fui conversando com ela, mandando artigo científico, mandava vídeos para ela, e até que ela resolveu entrar. Mas estava assim meio, tô pagando para ver. E nossa, ela até gravou um depoimento, ficou assim maravilhada. Ela falou: "Nossa, eu consegui uma autoconsciência do meu corpo. Eu consigo hoje identificar os alimentos que me fazem mal, porque antes eu não identificava, eu não sabia, eu sentia que eu comia alguma coisa e me fazia mal. Hoje eu sei exatamente o que me faz mal. Não estou mais com dor de cabeça." Acabando a semana 1, ela já me disse que já não estava mais sentindo enxaqueca. Nossa, quando ela me falou aquilo, gente, mas assim, meus olhos ficaram cheios de lágrima, porque era uma coisa que eu queria muito ajudar. Eu queria muito tirar ela dessa escravidão de remédio para dormir e remédio para dor de cabeça. E o sofrimento que ela tinha, que ela todo dia ela tinha dor de cabeça. Ela é atleta e ela treinava com dor de cabeça. Então ela falou assim, uma das coisas que ela falou: "É muito bom treinar sem dor." Olha que maravilha. Então essa vai ficar assim marcada para mim para sempre. A gente fica sem palavras, né, para descrever a gratidão. Eu fico impactada com os resultados dos pacientes. Teve uma outra que faz tratamento de fibromialgia e ela falou assim que há anos ela vem com dores e que agora ela tem certeza que ela está sentindo uma melhoria com o tratamento na raiz, porque ela falou que mudou a qualidade de vida, que hoje ela consegue fazer a atividade física, ela consegue andar, está motivada, está indo inclusive até na academia, fazendo os exercícios que ela dá conta de fazer. Isso é muito gratificante de você ver a mudança na vida das pessoas. É isso que impacta para a gente. E é isso que nos deixa muito feliz de ver que o tratamento na raiz resulta em grandes resultados positivos na vida, mudando assim a qualidade de vida de quem faz esse tratamento. Meu nome é Sandra Margarete, trabalho com terapia capilar. Eu não estava tratando o cliente de dentro para fora, eu estava tratando fora, mas eu não tinha excelentes resultados. E isso eu acho que me impedia de conseguir mais clientes, de conseguir mais valores mesmo, né? Como é que você agora, Sandra Poderosa, Entero Gold, está se sentindo como enteroterapeuta? Conta para mim. Gente, eu estou me sentindo muito feliz por R$6.000. Ó, em menos de um mês, né? E mais ainda, né? Eu vou poder ter o prazer de passar para os meus clientes esse processo que traz resultados realmente extraordinários e eu sou prova viva disso, né? E aí, assim, eu nem precisei de ficar fazendo muita propaganda, é porque a pessoa vai falando uma para outra, né? Vai vendo os benefícios acontecendo e ela vai falando uma para outra, tanto que eu falei com 1 ou 2 e eu tenho 6 e tenho mais 2 esperando. Um falando com o outro, olha, eu fui lá, vai lá. É muito bacana isso, muito legal. Valeu a pena, né, ter se esforçado, buscar desse conhecimento, né, porque eu gosto de usar a palavra assim, olha, seja ousado, porque Deus nos deu
um espírito de ousadia, né? E não de medo, de insegurança. E aí eu segurei firme nessa frase, seja ousado, porque quando a gente ousa, a gente consegue chegar a um resultado.